Você já se perguntou do porquê os animais convivem com nós humanos e o porquê nós humanos convivemos com os animais? Bom, é o que eu vim falar neste vídeo. Fique por aqui. Antes de adentrar no assunto especificamente deste vídeo, eu quero vir aqui compartilhar com vocês o meu entendimento sobre essa questão, sobre o porquê os animais, por que nós compartilhamos a vida com os animais. E na minha concepção, existem duas esferas: a esfera das motivações e a esfera da evolução. Neste primeiro vídeo, eu vou me atentar à esfera da motivação e no próximo vídeo eu falarei sobre a evolução. Bom, então vamos iniciar a conversa deste vídeo. Nós sabemos que neste exato momento está acontecendo um turbilhão de coisas dentro e fora de nós. E nós, seres vivos, criamos respostas para tudo isso que está acontecendo dentro de nós. Essas respostas, elas são denominadas como comportamento. Portanto, sabemos que todos os seres vivos atuam diante de tudo que está acontecendo, seja ele dentro ou fora de nós, a partir de comportamentos, certo? Bom, quando um ser vivo nasce, seja ele um humano ou animal, ele já vem com alguns comportamentos intrínsecos, que a ciência chama de comportamentos inatos. Por exemplo, quando um bebê nasce, nós percebemos que ele já vem com aquele comportamento de automático de sugar o leite da mãe. Isso não só acontece com a espécie humana, mas também com a grande maioria das espécies de mamíferos. O bebê, ele já cria esse comportamento automaticamente que nasce de sugar o leite. Ninguém precisa ensiná-lo a sugar o leite. Não naquele primeiro instante. Bom, além disto, durante o caminhar da vida, durante o decorrer da vida, os seres vivos vão adquirindo os novos comportamentos, que a ciência chama de comportamentos aprendidos. Portanto, agora nós entendemos que existem dois grandes tipos de comportamentos: os comportamentos inatos e os comportamentos aprendidos. Bom, neste vídeo eu quero me atentar mais detalhadamente com vocês sobre os comportamentos inatos. Pode parecer bobeira, mas os comportamentos inatos, segundo a ciência, ela só acontece devido a um estímulo interno e externo. Os dois precisam existir. E esse estímulo, ele é denominado como motivação. É aí que entramos no assunto devidamente. Por exemplo, vamos voltar na questão do bebê sugando leite. O comportamento inato de sugar o leite, ele tem que vir de uma motivação, de um estímulo interno e externo, certo? O estímulo externo é a presença da mãe, é a presença daquela fêmea que possui, daquela mulher que possui o leite, certo? Mas a motivação interna, que é realmente a que vai mais definir o comportamento, é a motivação de sobrevivência do ser, de busca por alimento. Então, para que o comportamento inato de sugar o leite exista, anteriormente a isso, é necessário que exista uma motivação interna por fome, por sustentação, por sobrevivência do ser em quesito de alimento. Sem essa motivação, o comportamento de sugar o leite ele não existe. Se o bebê ou filhote não está com fome, com necessidade de se alimentar, de buscar por energia, ele não vai sugar o leite, ele não vai atuar nesse comportamento, certo? E agora, então, voltando para a questão da nossa relação com os animais. Agora, se formos analisar a nossa relação com os animais,
Nós sabemos que nós, seres humanos, somos um animal social. Ou seja, nós gostamos, não só gostamos, como precisamos estar na presença de outros, sejam eles humanos ou outros animais. Para que esse comportamento de agrupamento entre nós humanos, para se criar esse vínculo social, é necessário que exista por trás disso uma motivação, como explicado antes, né? E quais seriam essas motivações? Motivação por afeto, motivação por companhia, motivação por compartilhar tanto os nossos pensamentos como as nossas emoções, uma motivação tão intrínseca de conexão social. Nós necessitamos estar conectados com outros, com outro. Portanto, é incrível que possamos entender que esse processo de compartilhar, de conviver com os animais, ele parte dentro de nós. E isso é lindo, porque nem sempre precisa ser justificado. Nós simplesmente convivemos com eles devido às nossas motivações internas. E existem várias motivações, mas isso fica para outro vídeo. Bom, neste momento eu estou falando sobre as motivações que nós humanos temos e tivemos em relação aos animais. Mas eu quero vir aqui contar para vocês que isso também parte deles. Eles também possuem, como seres vivos, motivações internas que fazem e fizeram com que compartilhassem e convivessem com nós humanos. Eu quero aqui contar uma história para vocês. Lá na pré-história, há muito tempo atrás, nós sabemos que nós humanos éramos nômades. Ou seja, nós ficávamos perambulando de um lado para o outro em busca de alimento e proteção. Essas eram grandes motivações dos seres humanos daquela época. E não diferentemente dos humanos, os animais também possuíam esses dois fatores como grandes motivações. Ou seja, a motivação por alimentação, né, e a necessidade por alimentação e a necessidade por proteção era muito grande também nos animais. Então, o que aconteceu? O humano foi evoluindo ao ponto de tornar o seu estilo de vida de nômade para sedentário. Então, eles começaram a criar assentamentos, a fixar suas casas. E como consequência da gente fixar nossas casas, nós sabemos muito bem disso, em que todas as sobras de alimento, eles passavam a ficar perto dos humanos, pois eles não se afastavam, né, da onde tinham se alimentado e iam para outro local. Agora, o mesmo local era parte tanto de habitação quanto de geração de resíduos, de sobras alimentares. E aí que eu quero vir aqui dizer para vocês em que eu pensava assim, e acredito que a grande maioria das pessoas pensam, que foram nós, seres humanos, que nos aproximamos dos animais. Mas, segundo alguns estudos, foi justamente o oposto que aconteceu. Na verdade, foram os animais que se aproximaram de nós humanos. E nós devemos ser realmente muito gratos por isso. O que aconteceu? Como os seres humanos estavam permanecendo no mesmo local e mantendo próximo dos seus próprios resíduos, né, das suas próprias sobras, os animais começaram a se aproximar, consequentemente disso, para quê? Para obter essas sobras. É um alimento fácil que exige menos gasto calórico. E isso é um processo de evolução de qualquer animal, né? Nós não queremos gastar tanta energia para buscar alimento. Então, os animais começaram a se aproximar, principalmente os cães, os porcos, eles começaram a se aproximar desses assentamentos humanos em busca desse alimento fácil. Mas, além disso, eles também conseguiram entender que ali eles conseguiriam também proteção. Era mais fácil se proteger. Então, é incrível como a gente começa a entender
que, na verdade, foram os animais que se aproximaram de nós humanos devido às suas motivações. É claro que no decorrer dessas experiências, dessa nova interação que começou a surgir, outras motivações, outras necessidades começaram também a surgir, começaram a aparecer, né? Os animais e os humanos não só começaram a necessitar só de alimento e de proteção, como surgiram muitas outras é, necessidades. Como, por exemplo, o humano passou a se beneficiar da presença dos cães para se caçar e para se proteger melhor dos seus predadores. Pois sabemos que naquela época o humano era uma presa e não era uma presa muito veloz. Então, os cães com certeza foram uns grandes amigos e ajudantes. Então, a partir disso, nós começamos a entender que esse fato da gente compartilhar a vida com os animais e deles também compartilhar a vida com nós é algo que vem dentro de nós e vem dentro deles. É uma motivação. E nem sempre precisamos entender. É claro que a ciência, né, e as minhas reflexões e os meus estudos nos levam a uma compreensão mais racional. Mas só da gente compreender que existem diversas motivações, já fica muito lindo esse entendimento do porquê nós compartilhamos a vida com os animais. Bom, este conteúdo deste vídeo acaba por aqui. Eu quero adentrar no próximo vídeo na esfera da evolução, que é um complementar deste vídeo. Ou seja, se você assistiu este vídeo, por favor, não perca o próximo, pois ele vai complementar essa associação das motivações. Pois nós sabemos que nosso compartilhamento da nossa vida com os animais não é só devido às motivações. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, comente aqui o que você achou, sobre quais assuntos você gostaria que eu comentasse, que eu conversasse com vocês. Se inscreva lá no meu Instagram, que lá também farei bastantes reflexões e faço reflexões. E compartilhe também com quem vocês acham que vão adorar conhecer esse novo mundo, esse novo olhar sobre essa perspectiva mais consciencial, mas também não deixando o racional de lado, sobre tudo que nos rodeia, sejam os animais, seja a natureza, sejam nós mesmos. Obrigada mais uma vez pela presença.